Carta número 7 de Joel Goldsmith, escrita no mês de julho de 1954 aos seus alunos. O caminho do meio. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se fordes circuncidados, Cristo não lhes aproveitará nada, porque eu testifico novamente a todo homem que é circuncidado, que ele é um devedor para fazer toda a lei. Cristo não tem efeito para você, pois qualquer um de vocês é justificado pela lei. Vós caíste da graça, porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça pela fé. Pois em Jesus Cristo nem a circuncisão faz uso de alguma coisa, nem incircuncisão, mas fé que opera por amor. Gálatas, capítulo 5, 2 a 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão faz uso de coisa alguma, nem de incircuncisão, mas de nova criatura. Gálatas, capítulo 6, 15. Sob a lei hebraica, a circuncisão era necessária, fazia parte do ritual, e sem ele você não era um bom judeu e provavelmente não entraria em um bom céu judaico. Mas nós não queremos ser um bom hebreu, queremos ser um bom cristão, e por isso não seremos circuncidados. As passagens citadas acima dizem que a circuncisão ou a incircuncisão não vale nada. Por que isso é assim? De qualquer maneira, você está sob a lei. E o que quer que esteja fazendo para ser obediente à lei engana-o da graça divina. Não importa se você deseja obedecer uma lei hebraica ou cristã, uma lei maometana ou hindu. Enquanto você queira obedecer a uma lei, você não está sob a graça. Ao estabelecer uma lealdade a um homem, um ensino ou uma igreja, o que acontece com sua lealdade a Deus? Ao ser leal a Deus, você não pode ser falso a nenhum homem ou a qualquer organização. Mas, ao estabelecer uma lealdade ou obediência separada a uma regra feita pelo homem, você quebra sua lealdade a Deus. Isso foi descoberto no desenho da Constituição dos Estados Unidos. Este grande documento simplesmente não iria junto até que os escritores começassem a orar e colocar Deus em suas sessões. Neste contexto, encontramos uma coisa estranha. A obediência à Constituição dos Estados Unidos não é obediência à lei feita pelo homem. A Constituição é uma revelação de liberdade, justiça e liberdade, e estas são qualidades de Deus. A Constituição não exige submissão à lei, mas é uma garantia de liberdade da lei, econômica, política e religiosa. Não nos liga a nada além de nossa liberdade e qualquer tentativa de mudar isso arruinou a vida daqueles que tentaram. Ser circuncidado, porque é lei da igreja hebraica, não faz uso de nada. Ser incircunciso, porque a igreja cristã nega isso, não tem sentido. Ser batizado ou não ser batizado, o que você fizer é errado, porque no que diz respeito a Deus não faz diferença, porque Cristo, o Filho de Deus, não é estrutura material, e em Cristo não existe nem sim nem não. Lá é apenas um ser espiritual divino. A próxima vez que você for confrontado com um problema, observe se seu primeiro pensamento não é pegar algo por natureza de uma discórdia e transformá-lo na natureza de uma harmonia. Aqueles que estão no caminho espiritual não devem estar interessados em transformar uma condição ruim em boa ou em mudar a falta em abundância, mas devem estar interessados apenas em revelar a Cristo, o Filho de Deus. Se você pudesse ser o humano mais saudável do mundo hoje, não há razão para que amanhã você não possa ser atropelado e morto. Se você pudesse ficar rico hoje, poderia facilmente haver uma queda no mercado de ações amanhã.
Entretanto, se dentro de seu próprio ser você alguma vez ouvir as palavras: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Para você nunca faltará nada. Você poderia se encontrar nas profundezas da depressão, encalhado no deserto ou no meio do oceano. Você poderia encontrar-se no desemprego, no inferno ou no vale da sombra da morte, mas você nunca ficará sem a plenitude de Deus. Bem, com relação ao lugar onde tu estás em Terra Santa. Isto é revelação do Cristo que nos mantém e nos sustenta eternamente e imortalmente na perfeição de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o mestre disse ao homem paralítico: levante, pegue a sua cama e anda, ele não estava tentando fazer um homem doente e bom, mas estava revelando a ele que, como ele era um ser espiritual, não havia nada para impedi-lo. Para a mulher apanhada em adultério, ele disse: nem eu te condeno. E ao ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O mestre tomou o caminho do meio. Ele reconheceu somente o Cristo, o divino ser espiritual, o homem que nunca nasceu e que nunca morrerá. Cristo é a sua individualidade. Cristo é sua identidade. Cristo é espiritual. Cristo é o Filho de Deus. Esse é o homem que estamos revelando. Assim é que a circuncisão ou a incircuncisão, o batismo ou o não batismo, não faz uso de nada, porque você já é aquilo que você está procurando, e qualquer tentativa física ou mental de obter, ganhar ou merecer a Cristo deve falhar. Nenhum ser humano pode crescer em Cristo, nem pode se tornar Cristo. Cristo é aquilo que você é, inerentemente, é espiritualmente, e a única conquista ou realização é a realização ou reconhecimento dele. Moisés foi um dos primeiros a revelar esse segredo para nós. Enquanto ele cuidava de seus rebanhos na colina, ele ponderou as coisas de Deus até que de repente ele percebeu: eu sou o que sou. Elias revelou a identidade espiritual a Eliseu quando disse: se me vires quando for tirado de ti, será assim para ti. E igualmente na experiência do mestre quando ele diz: o Espírito de Deus descendo como uma pomba e ascendendo sobre ele. E a voz do céu dizendo: este é o meu amado Filho, em quem eu vou ficar satisfeito. Quando Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus e disse: carne e sangue não te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. De toda Jerusalém, somente um punhado de pessoas viu o Mestre Cristo Jesus ascender ao céu, e foram apenas os poucos que atingiram a espiritualidade suficiente para reconhecer o Cristo. Somente Cristo pode reconhecer a Cristo. Em outras palavras, somente a consciência espiritual dentro de você permitirá que você reconheça a consciência espiritual em outra. Quando você pode reconhecer a Cristo, a nova criatura, como seu verdadeiro ser, você pode olhar para o mundo e dizer: maiores obras do que estas ele fará, porque meu Pai é seu Pai, seu Pai é meu Pai, e nós somos um em Cristo. Esta é a consciência de cura que fará de você um curador, um praticante ou um professor, mas somente quando você é capaz de olhar através das condições e aparências humanas para o Cristo. Cristo é a realização. Trabalhe sempre do ponto de vista do sou, é, Deus é, e nunca tente mudar ou melhorar qualquer coisa ou qualquer um. Quando chamado para ajudar, perceba que o Cristo já está nos céus, harmonia. O Cristo é o aperfeiçoado. Eu sou o que eu sou. Isto é o que chamamos de caminho do meio. O que demonstrar? Um dos pontos principais da mensagem do caminho infinito
é que devemos renunciar ao desejo de demonstração das coisas, saúde, suprimento, casa, harmonia. Em todas as Escrituras é-nos dito repetidas vezes para primeiro buscarmos a Deus. Familiariza-te agora com Ele e fica em paz. Assim o bem deve vir até ti. Não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele dirigirá os teus caminhos. Orar sem cessar. Em outras palavras, busque o reino de Deus e todas essas coisas serão adicionadas a você. Não devemos mais desejar a demonstração de coisas, pessoas, lugares ou condições. Em vez disso, devemos ter apenas um desejo, que deve ser o de conhecer e realizar Deus. Isto não é difícil, porque Deus está bem aqui, mais perto do que respirar, mais perto do que mãos e pés. O reino de Deus está dentro de você, e é apenas uma questão de prestar atenção a Deus e saber que Ele sozinho é o que você está procurando. Ao buscar demonstração de pessoa, lugar ou coisa, você está ignorando a demonstração de Deus. Mas no momento em que você esquece o desejo de demonstração externa, sua atenção está centrada na demonstração da realização de Deus. Não é necessário perseguirmos Deus como se Ele estivesse longe ou como se Ele fosse algo difícil de alcançar. Muitos descobriram que, ao desistirem de sua busca frenética, perceberam que Deus estava procurando por eles, e então deram a Deus uma chance de alcançá-los. Todo o tempo Deus estava ali mesmo com eles, dizendo: espere, por que você não para um minuto e deixa-me ter algo a dizer? No momento em que aprendemos a ficar quietos, a voz dentro de nós diz: fica quieto e saiba que eu sou Deus. Sempre devemos ouvir e ficar quietos, e nessa quietude damos a Deus a chance de se revelar de dentro. No mundo humano, todos perseguem o suprimento, e no mundo espiritual, o suprimento nos persegue, mas nunca lhe damos a chance de nos alcançar. O suprimento é onipresente. O suprimento é ativo em nossa consciência, mas enquanto ignorarmos este fato, estaremos procurando e buscando onde ele não existe. Mesmo quando parecemos pegá-lo, tudo o que apanhamos é uma sombra, a sombra da substância do suprimento. É somente quando tomamos a atitude de quietude, de escuta, de consciência, é que o suprimento começa a jorrar de dentro para fora. A título de ilustração, pensemos em uma criança. Uma criança acorda de manhã e espera seu café da manhã, almoço e jantar. Ele espera uma casa, roupas, amor e cuidado. Ele espera uma educação e férias. E muitas vezes ele não espera que ele deve ser bom para obtê-los também. Ele recebe estas coisas, quer as mereça ou não. A criança não espera estas coisas dos vizinhos ou do Estado. Ele olha para seus pais e sabe que eles são os únicos para quem ele deve ir. Nós também temos um Pai, Deus, e ainda assim, esse é frequentemente o último lugar que esperamos obter o que é necessário em nossas vidas. Esperamos nosso suprimento de parentes, posições ou investimentos, e ultimamente de nosso governo. E ainda assim, nosso Pai Celestial sabe que temos necessidade dessas coisas, e é seu prazer dar-nos o reino. Então, torna-se uma questão de relaxar e deixar o suprimento nos alcançar, em vez de depender de pessoas ou coisas no exterior. O suprimento é uma atividade de sua própria consciência. E, uma vez que Deus é sua consciência é infinita. Sua consciência incorpora tudo e, portanto, incorpora o suprimento. No curso normal da vida, nosso suprimento parece vir através de outros, mas não vem de outros. O suprimento vem do Pai dentro de nós.
Este é o mesmo Pai que multiplicou os pães e peixes para Jesus, que enviou maná do céu para Moisés e forneceu comida no deserto para Elias. Este mesmo Pai, a consciência divina, a sua própria consciência, fornece o seu suprimento se apenas você puder estar quieto o suficiente para deixá-lo vir até você. Em nossas lutas e esforços por saúde e riqueza, estamos realmente desonrando a Deus. Portanto, em vez de trabalharmos duro para obter essas coisas, precisamos aprender a relaxar e deixar que a saúde de Deus, a riqueza de Deus e a alegria de Deus nos alcancem. Isso acontece na realização de que tua graça é minha suficiência. Tua graça, não um trabalho nem uma conta bancária, mas tua graça é minha suficiência. A capacidade de reconhecer Deus como infinito é nossa armadura da unidade. No reconhecimento de Deus como infinito, reconhecemos o poder como um poder infinito e bom. Portanto, não temos medo de nenhum poder na terra, no céu ou abaixo da terra. Desde que Deus é infinito e Deus é mente, não temos medo da falta de inteligência, sabedoria, orientação ou direção. Desde que Deus é infinito e Deus é amor, o amor é onipresente e não temos medo da ausência de amor e não tememos o ódio, inveja, ciúme ou malícia. Estas coisas existem apenas como sombras, elas não têm poder. Todo o ódio, inveja, ciúme e malícia no mundo podem prejudicar apenas a pessoa que acredita em dois poderes. A crença na dualidade é a única coisa que pode prejudicá-lo. Nunca há necessidade de tratar doenças, porque as doenças são apenas um chamariz. É uma crença em um poder, uma presença, uma substância ou uma atividade à parte de Deus. No minuto em que você parar de tratar a doença e ficar por trás dela, ela desaparece. Mas enquanto você for tentado a tratar a doença, ela permanecerá. É como o diabo. Você mantém o diabo em sua mente, mesmo na tentativa de se livrar dele. Esqueça o diabo e coloque Deus em seu lugar e veja a rapidez com que o diabo se foi, porque ele nunca esteve lá em primeiro lugar. O diabo, como doença ou falta ou desarmonia, é apenas uma crença em uma substância, uma individualidade ou uma atividade à parte de Deus. E no momento em que você enche sua consciência com a presença de Deus, aquilo que se chama erro é exposto e desaparece. Lembre-se disto: enquanto você continuar a tratar doenças, carências ou desarmonias, você as terá perpetuamente, porque as mantém com você. É somente conforme você mantém seu tratamento ou sua consciência em Deus que todos os erros dos sentidos desaparecem. Meditação. Por vários anos, um pequeno grupo de nós aqui no Havaí, abre parênteses, todos os alunos de O Caminho Infinito, eventualmente, fecha parênteses, foi nadar diariamente, durante o qual aprendemos a nadar consideravelmente sob a água. Não tínhamos equipamento especial, exceto um par de óculos de banho japoneses feito de bambu, o que nos permitiu nadar sob a água com os olhos abertos e observar as belezas do fundo do mar. Não era necessário ir muito fundo, em qualquer lugar a partir de 5 a 20 pés, e estávamos em meio a tanta beleza como raramente é visto em qualquer lugar. Formações de corais e rochas de muitas cores, formas e tamanhos, cavernas profundas e até flores em tons incríveis de rosa, vermelho, amarelo e malva. Depois, é claro, os peixes. Os peixes estavam por toda a parte. Peixes pequenos e minúsculos, grandes e médios, peixes longos, magros e gordos, de cores e de formas tão incomuns como dificilmente se poderia imaginar. E todos eles eram amigáveis para nós, e bastante curiosos também. À noite, mais especialmente depois da meia-noite,
Quando tudo estava calmo e sereno, eu acordava do meu sono precoce e ia me sentar na varanda, debaixo da magnífica árvore Kiawe. Ali, rodeado de árvores e flores lindas e perfumadas, e com o oceano espalhado diante de mim, passei muitas horas maravilhosas em meditação e comunhão. Ocasionalmente, o pequeno vigia nativo sentava-se calmamente por perto. A mística cabeça de diamante pairava sobre o mar à minha esquerda. Miríades de estrelas enchiam o céu azul escuro e, geralmente, se não fosse tarde demais, o Cruzeiro do Sul era visível acima do horizonte, longe no mar. Você pode imaginar a magia de tais noites, bem como o milagre da natação diurna? Evidentemente, algo assim aconteceu com uma de nossas alunas na Califórnia. Por uma noite ela foi acordada às 3 horas e de sua caneta vieram estes versos. Ó, meu amigo, você que se senta todas as noites debaixo de uma árvore tão perto do mar, as ondas, os ventos, os mundos, a sua companhia. O que você aprendeu? Ou você pode ver horizontes ainda não mapeados, rostos há muito esquecidos? Como podes contemplar regresso ao estado anterior, manhã, meio-dia e noite a mensurar do tempo? Isso quase me traz medo para pintar o quadro do dia quando dizemos, ele voltou. Nem ele nós conhecíamos. Foi-se para sempre, ele. Que tipo de homem vamos encontrar à esquerda pelos mundos e pelos ventos e o mar inquieto? Silêncio abismal. A eternidade esqueceu-se. Eu ainda estou quieto. Os ventos e as ondas e os mundos que eu vi deixaram outro eu. Como ele deve ver? Foi em tal noite de comunhão que esta experiência veio até mim e que eu compartilho com vocês. A capacidade de comungar com Deus nos é dada apenas pela graça, como dom de Deus. Os dons da profecia e da cura divina são igualmente dons do Espírito e só podem ser realizados na proporção em que a graça tenha acalmado as faculdades de raciocínio e da mente. Sob a graça, o ser é inundado de luz, não necessariamente luz visível. O corpo é leve e sem sensação. Há uma unicidade com todo o ser e com a natureza, e é por causa da própria substância e natureza de toda a criação. Isto não é ser uma parte da natureza ou mesmo uma parte de Deus, mas sim ser o próprio tecido da vida. Sentir em si mesmo a essência do mar, a real ascensão e queda das ondas, o refluxo e o fluxo das marés. O ser vibra nas folhas das árvores e é a essência e o sabor dos seus frutos. A liberdade dos peixes que nadam nas profundezas do mar só é igualada pela suavidade da brisa oscilante e pelas belezas das rochas, pedras e corais sob as águas. Toda a vida é uma. A vida sob as ondas é tanto uma vida familiar como entre homens e mulheres da terra. A vida é uma no jardim em flores, árvores, pássaros e insetos, assim como a vida familiar dos humanos. Uma vida e um amor surge através de tudo como um ser divino infinito. Uma alma une toda a criação em seu abraço e é a vida de toda a criação. Esta vida não é separada da vida de sua própria atmosfera, portanto, não há vida na criação. A vida é a alma da criação. A alma não está em qualquer ser ou forma de ser. Nem a alma está separada do ser, pois a alma é ser. Eu não estou na terra, na árvore ou no pássaro. Eu sou estes. Eu sou o movimento suave das nuvens. E mais ainda, o próprio tecido de si, o brilho do sol e seu movimento. Eu sou a brisa no ar, o balanço das folhas da palmeira. Mas a própria palmeira em si, eu olho para fora das estrelas, mancendo também o céu, eu seguro as estrelas dentro de mim. Abaixo está o mundo, sob o mundo dentro do meu abraço, enquanto eu olho para fora destes mundos para as estrelas acima. Eu sou a vida e a cor da jade no meu anel,
e a consciência de ser dos órgãos do meu corpo. Não há lugar em que eu, consciência, pare com a vida de um ou comece como a vida ou a mente de outro. Tudo é um. Eu fluo através de tudo, em tudo, como tudo. Eu sou também o fluxo. Eu sou em sons musicais, mas eu sou o som em si. De toda a criação, eu sou a essência, a fibra, o tecido, a forma e a ação, e a própria mente e a vida. O sol brilha e nós dizemos, é o sol. Nunca dizemos, é assim. As árvores crescem, o fluxo do riacho continua, a chuva cai, o bebê nasce. Dizemos então, eles nunca o fazem por si mesmos. A imortalidade do ser é tão evidente que nós a observamos. Nem precisamos dizer que é assim. A harmonia do ser é pela graça do invisível e não é produzida ou influenciada por nossas declarações, não pelo nosso poder de pensamento ou força de vontade, mas pelo suave espírito os pássaros voam, os peixes nadam, os cães brincam, a lua brilha, as marés sobem, os casais acasalam e os seres alegres cantam. Descansar. Junto às águas tranquilas, descanse. Deitar. Em pastos verdes, deite-se. Não diga estou descansando ou estou deitado. Só não diga minha paz eu dou a ti. Apenas deixe-o ser. Abaixo são os braços eternos. Só não expressem esse pensamento. Reconheçam-no. Eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Mas não o digas com os teus lábios, reconhece-o. Não procure harmonia ou saúde, ou até mesmo Deus. Estes não são para serem encontrados. Fique quieto, somente em profundo silêncio, em abster-se de pensar, apenas no abandono da luta por Deus, pela paz, pela abundância, pela companhia, que podem ser experimentados. Você vê o que estou dizendo? Deus, saúde, abundância, liberdade, amizades. Não são entidades ou identidades, mas experiências.